E a gente vai estar aí falando sobre autocuidado também é para homens. Bárbara, como assim? Hoje só serve para homens? Não, 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 não. Serve para você também, mulher, que está aí se cuidando, que está aí dentro desse processo, que está aí se olhando, se conhecendo, se melhorando e levando os homens para isso também. Por quê? Porque percebe-se que o público feminino direcionado ao autoconhecimento é bem maior. Mas como nós, mulheres, seremos aquelas que mudaremos o mundo, não desistimos desses homens que também merecem esse olhar. Então, eu vou pedir aí que você encaminha para aquela pessoa que você gosta. Já disse também, as que não gostam, faz parte do nosso processo de aprendizado e desenvolvimento. E a gente vai começando aí mais um dedinho de prosa. Hoje nós vamos estar falando sobre autocuidado. Autocuidado. O homem também é convidado a isso aí. O homem também está aí dentro desse processo para que ele se conheça, para que ele se olhe. E como eu sempre falo, Dedinho de Prosa é um momentinho rapidinho, ligeirinho, onde a gente vai estar passando e dentro desse passar a gente vai trazer autoconhecimento, expansão da consciência, vai trazer esse olhar muito carinhoso, não só para o nosso corpo físico, mas também para o que eu brinco muito, para a nossa alma. Então vamos aí nos conectando, faz aquela respiração e vem para a presença. Por quê? Porque falar de autocuidado é falar de, muitas vezes, algo que está além do nosso corpo físico. E falar desse além do nosso corpo físico é entender que, para que eu me cuide, eu também preciso ter esse olhar para uma parte que eu não enxergo. Como assim, Bárbara, eu não enxergo? Isso mesmo. Então, é entender que eu sou composta do meu corpo físico, do meu corpo mental, que é os meus pensamentos, do meu social, que são as minhas relações, e do meu emocional, que são as minhas emoções. Lembrando sempre que a gente, embora fale separado, eles estão tudo junto e misturado. Então, é entender que uma atitude que alguém faz para mim, uma ação... Bom dia, Taninha, seja bem-vinda. Alguém faz para mim uma ação, um momento, uma palavra, um ato, aquilo ali impacta em mim de forma muitas vezes mental, ou seja, qual foi o pensamento que eu tive daquilo ali, e diante disso, no meu emocional, de como é que eu reagi àquilo ali, quais foram as emoções que vieram dentro desse processo. E lógico que, a depender do que vieram de emoções, eu vou estourar ou não com as minhas relações, e eu também posso, a partir daquilo ali, detonar ou muitas vezes não olhar de forma carinhosa para o meu corpo físico. Então, entender que tudo isso, embora eu esteja falando separado, físico, mental, social e emocional, tudo isso está muito junto dentro do nosso dia a dia. Então, é entender que muitas vezes eu fui lá, dei uma topada lá na quina do móvel, automaticamente eu senti a dor, dentro da dor eu chamei aquele palavrão, dentro daquele palavrão muitas vezes eu acessei uma emoção, uma raiva, e dentro daquilo ali eu já trato mal a mulher, já trato mal o filho, já chuto o coitado do cachorro, e dentro desse processo eu entender, poxa, eu só dei uma topada no móvel. Como assim só uma topada no móvel? Só que você entender o processo que algo tão simples desencadeou algo muito complexo dentro de todos os nossos corpos, que é o que eu estou falando aqui. Então, quando a gente fala de autocuidado, é observar de como é que eu estou cuidando, né, pelo alto de mim mesmo. E de mim mesmo nesse sentido mais amplo, de mim mesmo nesse olhar mais expandido, nesse olhar de entender que o que eu faço dentro de uma coisa que pode ser considerada simples, quando eu
saio daquele campo emocional e eu olho para ela, e dentro daquilo ali, minha visão e minha percepção muda completamente, mas qual foi a reação que eu tive frente àquilo ali? Como é que eu reagi? Como é que aquilo ali foi capaz, muitas vezes, de estragar o meu dia? E quando eu falo estragar o meu dia, voltamos para a questão do autocuidado. Então, ter essa visão de como é que eu estou cuidando do meu físico, e lógico que eu dei um exemplo aqui para que vocês façam as associações necessárias, mas o meu físico ele pode ser olhado no sentido de tomar um banho, muitas vezes fazer um exercício, muitas vezes fazer um exame médico. Por quê? Porque a proposta do Novembro Azul também é ter esse olhar direcionado para a prevenção do câncer de próstata. E falar de câncer de próstata é, muitas vezes, esse homem ter que enfrentar o que a gente fala muito dos julgamentos sociais. E quando eu falo dos julgamentos sociais, essas piadinhas sem graça, essas brincadeirinhas que muitas vezes todo mundo ri, todo mundo fala, mas internamente é como é que eu reajo àquilo ali. Então, quando eu falo da proposta de autocuidado, é como é que eu olho dentro de um processo de cuidar do meu corpo físico, dentro de um processo de fazer exames de prevenção, caso seja necessário, caso esteja na idade, caso seja realmente o momento, caso tenha aparecido algo que eu precise olhar com mais cuidado, reagindo com todo esse campo social de piadinha, que muitas vezes mexe com o meu emocional e, consequentemente, vai mexer com todas as minhas estruturas. Por quê? Porque, como a gente falou aqui, é tudo junto e tudo interligado. Então, ter essa ideia, ter essa noção, é como é que eu lido, como é que eu trato, como é que eu olho para aquilo ali, entendendo que está tudo interligado. Então, falar do autocuidado epa, peraí, eu estou cuidando do meu físico? Massa, estou cuidando do meu físico, mas muitas vezes eu não estou cuidando do meu mental. Muitas vezes eu estou ali, mas eu não estou olhando para as minhas relações. E quando eu falo relações, eu não estou só falando de relações amorosas. Muitas vezes a minha relação com o meu chefe, a minha relação dentro de um ambiente profissional não está legal, aquele ambiente de forma muito sutil está me adoecendo. E por que eu falo de forma muito sutil? Porque muitas vezes eu tenho muitos ganhos secundários obtidos ali, onde eu não observo outros ganhos que outras perdas, né, que muitas vezes, quando eu coloco na balança, elas são amplamente maiores e diferentes. Então, dentro desse olhar, como é que eu me comporto frente àquilo ali? Eu estou me cuidando a médio e longo prazo? Eu estou tendo esse olhar a médio e longo prazo? E quando eu falo a médio e longo prazo, eu estou olhando para aquilo ali para que eu observe o meu campo físico, observe como é que esse físico afeta no meu mental, nos meus pensamentos, e como é que esse meu mental se comporta frente ao meu emocional e frente ao meu social. Então, eu fazer essa ligação é eu cuidar de mim. Então, muitas vezes é aquela simples frase que você diz, eu nem vou porque eu sei como é que eu vou reagir. Por quê? Porque muitas vezes as relações que eu vou viver ali, os momentos que eu vou viver ali, as piadinhas que eu vou ouvir ali, elas vão me afetar de forma que, num processo de autoconhecimento, eu ainda não estou sabendo lidar. E por quê? Porque quando a gente fala do corpo físico, a gente está falando de cuidar do corpo físico. Essa parte máquina que a gente tem, esse corpo maravilhoso que nos leva, que nos guia, que nos faz viver todas as sensações, todas as emoções, todos os processos necessários para que a gente lide, ou melhor, para que a gente viva as maravilhas desse plano. Então, é esse carro que nos encaminha. E a pergunta é como é que eu estou cuidando dele? Como é que eu estou cuidando dele? Por quê? Porque eu posso muitas vezes estar demandando que o outro cuide de mim, e isso também não é legal. Quando a gente fala do nosso corpo mental, é nossa mente.
Nossa mente, ela precisa ser cuidada, não só no limpar o que não faz sentido, limpar processos negativos, como também ativá-la, como também botar ela para trabalhar, botar ela para ter boas ideias, fazer com que ela seja ali não só cuidada, como também estimulada. Quando a gente chega na parte emocional, ou melhor, eu vou falar primeiro da social, que é essa parte social das nossas relações, como é que está a minha relação comigo mesmo, como é que está a minha autorrelação, como é que está a relação com as pessoas que me circundam, como é que tá as minhas relações com algo muito maior, que é a minha relação com o meu profissional, porque aí vai envolver diversas outras coisas. Como é que tá a minha relação amorosa, como é que tá a minha relação com os amigos, com família, entre muitas, muitas e muitas relações, como é que eu me comporto frente àquilo ali? Como é que eu lido com muitas vezes relações que são desafiadoras? Como é que eu trato para que essas relações não impactem nas outras áreas da minha vida? E de forma muito tranquila e muito serena, como é que eu vivo aquilo ali? E a gente chega na questão do nosso emocional, como é que eu autocuido do meu emocional? Como é que eu olho para o meu emocional, lembrando que todas essas outras áreas, elas vão ser subsídio, elas vão ser material, elas vão ser ali adubo para esse meu emocional, onde eu vou acessar não só a partir dos meus pensamentos, que vão gerar sentimentos, que vão gerar ações, que vão gerar resultados, mas eu vou acessar ali aquela parte mais fragilizada, que é o que eu sinto, que são as minhas emoções. E quando eu falo de autocuidado dentro do campo emocional, eu estou falando de autoconhecimento. Eu estou falando de me conhecer e me perceber como é que eu reajo frente a situações, circunstâncias, pessoas, relações, todas essas outras coisas que vão engatilhar o meu emocional, que vão ali fazer com que eu acesse coisas, acesse emoções, acesse sentimentos, acesse situações que vão muitas vezes me remeter a coisas que não foram legais, que não foram gatinhas, que não foram agradáveis de se viver, ou vice-versa. Porque até mesmo o que é muito agradável, a depender do que seja, ele precisa ser limitado. E quando eu falo limitado, por quê? Porque nós temos os outros campos e pode ser que eu ache que comer doce é muito gostoso, muito saboroso, mas eu posso ter diabetes. Então, é ter ideia que tudo eu vou precisar desse meio termo, que tudo eu vou precisar entender como é que eu vou lidar com aquilo ali, como é que eu vou conseguir vivenciar com todas as circunstâncias, com todas as situações, dentro de um processo de autocuidado, que é olhando para mim, que é olhando para a minha saúde, que é olhando para os meus estados, quer seja físico, quer seja mental, quer seja emocional ou quer seja social. Então, aproveitando o mês de novembro, que a gente está direcionado aí para o Novembro Azul, para esse olhar para o masculino, em especial a prevenção do câncer de próstata, onde existe um preconceito, né, de se fazer os exames necessários. E como é que eu lido com esse preconceito para fazer o que precisa ser feito? Então, autocuidado, o homem também se cuida. Então, vamos lá, homens, olhar para esse lado de forma muito gentil. E quando eu falo de forma muito gentil, é olhar para mim. Como é que eu estou olhando para mim? Será que eu não estou apegada a um julgamento, algo que possa me fazer muito mal, sem ter essa percepção de que eu preciso me cuidar mais, que eu preciso olhar para mim com esse olhar de, epa, peraí, agora é a minha vez. E dentro desse processo, hoje foi muito engraçado, hoje saiu no tarô a Roda da Fortuna e o Papa, né, o sacerdote. E dentro desse processo como é que eu vivo essas instabilidades da vida, me cuidando, pedindo
ajuda caso eu necessite. Por quê? Porque todas essas coisas vão envolver nosso emocional, nosso social e muitas vezes o nosso mental. Então, como é que eu lido com isso aí? Então, trazer você, homem, para também se cuidar, e quando eu falo trazer você, homem, porque, como eu falei, em maioria, quem busca mais ajuda é a mulher. Então, eu atendo diversos clientes masculinos e, na maioria, são as mulheres que encaminham, né? São as mulheres que dão a orientação, que dão a recomendação. Então, na maioria das vezes, quando eles chegam, é porque alguém mandou e quando a gente vai olhar para esse alguém, foi uma mulher. Então, você, mulher, também é muito importante dentro desse processo do fazer essa indicação, estimular esse homem a viver, muitas vezes, essa pressão, essa situação que ele não consegue lidar, quer seja com a brincadeirinha do colega que está ao lado. Fecha os ouvidos e vai. Não se conecta com isso, pensa em você, pensa em algo muito maior que é sua saúde, não só física, como mental, como emocional e como também social. E dentro desse conceito eu ainda acrescento a espiritual. Então, vamos lá, como eu sempre falo, o Dedinho de Prosa é uma conversa rápida com um objetivo direcionado de autoconhecimento e expansão da consciência. Então, vamos sim expandir. Vamos sim expandir muitas vezes o que a gente achava sobre aquilo e vamos abrir a mente, porque pode ser que tenha diversas outras respostas, ou até mesmo não tenha resposta nenhuma, mas a gente tenha diversas outras perguntas. Então, eu fico por aqui, só lembrando, hoje à noite, às 20 horas, nós temos constelação no grupo As Consteladoras, então você é muito bem-vindo. O tema hoje, mãe e filha, então vamos olhar para os conflitos que existem, sabendo que mãe é algo muito, 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 muito importante dentro dos nossos processos, em especial dentro de uma visão sistêmica. E é isso. Conto com vocês mais tarde, às 8 horas, no grupo. Se você não está no grupo, entra no grupo. O grupo é silenciado, a gente só divulga links e alguns trabalhos que a gente realiza dentro do processo individual de cada uma. E conto com vocês. Beijão, até mais tarde. Tchau, tchau.